Olá, olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9, Caracteres do verdadeiro profeta. Item 9. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Por quê? Então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, haveis de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não teríeis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo o Cristo? Essa é a questão. Observai-os, prescrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai aos demais que nesse momento há, em vários países, muitos pretensos cristos,
como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Mensagem enviada por Erasto em Paris em 1862 a Kardec. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários da leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia, que a paz de Jesus esteja conosco em mais um momento do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos dar continuidade ao capítulo 21, item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Já vimos nos comentários anteriores algumas noções sobre este item, que falam das boas ações, dos bons frutos, que serão por esses frutos, essas ações, que iremos reconhecer o verdadeiro profeta, que também podemos considerar como missionários da palavra divina. Mas agora, de forma mais específica, Erasto nos coloca reflexões e conhecimentos mais direcionados. E assim, ele já inicia o item com esta frase: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas que agora, no momento de agora, sobretudo nesse momento de transição que estamos vivendo, estamos passando, estamos sentindo, é a transformação da humanidade. E entre a multidão existem os ambiciosos, os intrigantes, os orgulhosos, que se arvoram, ou seja, que distribuem seus frutos. Erasto nos explica que é nos tempos de transição que os ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Descreve também o autor as características dos verdadeiros profetas, pelas quais podemos reconhecer os verdadeiros e os falsos. São sempre espíritos superiores aos habitantes da terra, os verdadeiros profetas, de forma moral e intelectual. E isso eles expressam no viver, no agir, em tudo o que fazem, com qualidades nobres que fazem parte do seu eu interior. Destacam-se por onde passam, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizada de suas obras, ou seja, frutos morais, exemplificação moral. Outra característica é que, quando guiam-se pelos seus pendores, ou seja, somos guiados pelos seus pendores, pelas suas qualificações, e eles se guiam pelas suas intuições, que são acima da razão, frutos da sabedoria já conquistada. E assim se dirigem na missão
para a qual vieram. São humildes, modestos, não percebendo a importância, porque não estão preocupados com a importância dos seus feitos para a humanidade. Não é importância para eles, e sim para o que irão deixar à humanidade. E é isso que Erasto, de forma muito relevante, sobre o verdadeiro missionário de Deus, ele nos instrui, dizendo que os verdadeiros missionários de Deus são aqueles que se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto que os falsos se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Então é quando eu me referi da importância. A importância para os verdadeiros é quando ele se importa com a humanidade e não com a importância que ele se fez. Ou seja, despido de orgulho. No Evangelho, o profeta tem um significado mais amplo e profundo. É aquele que tem como missão instruir os homens e lhes falar sobre os ensinamentos maiores. É uma missão muito importante, muito especial, a qual deveríamos todos nós engajar, sermos porta-vozes das mensagens evangélicas, sermos propagadores dos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Mais do que meros propagadores da palavra, sermos exemplos vivos destes ensinamentos em todos os momentos, através das nossas ações, pelos nossos frutos, exercitando de forma verdadeira os princípios evangélicos em nossas vidas, mantendo a essência dos ensinamentos em nossos corações e, por isso, agir como verdadeiros apóstolos do Cristo, por exemplo. E é pelo exemplo que faremos isso. Como diz o Evangelho, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isso é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Então, meus irmãos, nos despindo do orgulho e do egoísmo, continuaremos a nossa caminhada evolutiva. Estamos, sim, no momento de transição, essa transição planetária que se faz em nós, que nos desenvolve esses momentos de reflexão, esses momentos de lucidez perante a luz divina. E que Jesus, como nosso amado Mestre, nos orienta. Que tenhamos um dia iluminado, que possamos refletir sobre as palavras do Evangelho e fazê-lo vivência em nosso cotidiano. Que assim seja.